Muito bem, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado aqui às meninas que já estão presentes comigo, a quem vai assistir essa aula depois. Qualquer dúvida, estou à disposição, né? Entre em contato aí, vamos conversando e estudando juntos. A gente continua essa unidade 2. Hoje nós vamos falar um pouco das operações contábeis, depois a gente vai ter um pouco da ideia da folha de pagamento. E eu vou deixar um tempo aí também para vocês poderem trabalhar a escrituração com os exercícios de fixação, né? Aí a gente vai falar também um pouco da demonstração dos fluxos de caixa, junto com a DRE, com o balanço patrimonial, que é a linguagem contábil básica, né? O que a gente precisa saber. Antes ainda, então, da gente entrar nessa ideia, vale reforçar aquilo que nós conversamos na aula passada, onde nós entendemos um pouquinho da ideia que é a contabilidade aplicada ao planejamento, ao controle, e a gente segue mais ou menos nesse mesmo sentido. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho mais especificamente sobre a escrituração, né, que são as operações contábeis, elas são de certa forma sinônimo, mas antes a gente vai contextualizar um pouco da parte tributária, tá? Para entender um pouquinho melhor o que é esse conceito, porque que isso vai acabar influenciando, tanto no sentido de operações convencionais, né, como por exemplo compra e venda de mercadoria, prestação de serviço, quanto também na própria folha de pagamento, que é a próxima aula. Aqui, inicialmente, a gente não vai trabalhar com os tributos, se der tempo, depois a gente vai fazer isso no terceiro módulo, que vai ser a parte de análises também, para poder efetivamente aplicar, né, todo esse conhecimento. Então, só para relembrar algumas coisas que eu acredito que vocês já estudaram em outras disciplinas, inclusive, a gente tem aí grandes áreas e basicamente a ideia, né, de tributos vem justamente do Estado e o seu poder de organização social. E por ter este poder, ou dever, como a gente costuma chamar no ramo do direito, ele inevitavelmente precisa de recursos para executar. Então, a gente vai ter constituições, né, a gente vai ter legislações em específico, leis ordinárias, leis complementares e etc. Aqui eu trouxe só o exemplo das constituições, que seriam a federal, a estadual e também a lei orgânica municipal, que é equiparada, de certa forma, a uma constituição, só que municipal. E a gente tem grandes áreas de estudos, né? O direito tributário, o direito empresarial, a própria gestão pública, para separar e ramificar toda essa diversidade, né? Porque o direito em si da administração pública, ele não é única e exclusivamente um código, digamos assim. A gente não tem um código em específico, como nós temos do Código Penal, como nós temos do Código Civil, que são ramos de estudo também, né? E ainda que sejam da área do direito, eles influenciam diretamente o papel do contador e influenciam diretamente também o papel do administrador, por isso que são importantes. Então, só para reforçar, o direito tributário vai estudar justamente essas regras, né, da aplicação dos tributos. O direito empresarial vai estudar essa organização e classificação. E a gestão pública vai focar mais na aplicabilidade desses recursos na perspectiva do próprio Estado, do poder público. Então, o que a gente tem que entender quando a gente pensa em administração, em contabilidade aplicada à iniciativa privada, né? Aplicada aí às empresas, às entidades, como nós chamamos. A gente precisa entender que no Brasil existem regimes tributários, são formas pela qual o Estado propõe, né, e as empresas, caso você decida abrir uma empresa, você vai estar sujeito a elas porque você concorda com isso, faz a opção, né, enfim, se coloca à disposição. Então, a gente tem que entender a ideia de regime tributário e ver como isso influencia a tomada de decisões também. As formas pela qual a empresa apura, né, identifica, mensura, existem vários termos sinônimos aí, mas basicamente levanta ali a quantia de tributos que ela deve ao governo conforme a legislação em específico. Então, a gente vai ter leis e regras que vão fazer um indicativo de o que precisa ser caracterizado, né, ou como aquilo ocorre, quando e quanto também deve ser pago ao governo. Então, basicamente, no Brasil, a gente tem quatro tipos, né, quatro tipos de regimes tributários diferentes. A gente vai chamar eles de lucro real, lucro presumido e lucro arbitrado. Ainda com o Simples Nacional, que é, de certa maneira, o mais recente deles e acabou sendo também um dos mais conhecidos, né, por conta justamente das suas características. Basicamente, esses quatro regimes, eles se originam da ideia da tributação, né, eles recebem essa nomenclatura justamente porque eles tributam, né, aplicam ali uma condicionante ao tributo, o resultado obtido pela pessoa jurídica, o que a gente vai chamar de renda, ou que a legislação chama de renda da pessoa jurídica, que é o seu lucro, né, em termos mais populares, digamos assim. Então, uma vez que a gente tem essa visão, né, tenho só para reforçar, para não esquecer, o asterisco ali no lucro arbitrado, é porque alguns doutrinadores dizem que ele não é um regime, né, mas seria uma outra discussão.
Dá para a gente entender ele como um regime também, porque o nosso papel aqui não é discutir o direito tributário propriamente dito, e sim perceber se ele influencia ou não. Basicamente, só para esclarecer, caso a empresa não faça nenhuma opção, né, desses outros três, do lucro real, do presumido, do próprio Simples Nacional, ele, ou ainda, né, fuja das suas devidas obrigações, ele pode sofrer essa condicionante e tornar-se aí lucro arbitrário, que é onde o próprio governo pré-determina regras e estabelece certos critérios, para justamente ele fazer esse processo que você não fez, né, de apurar os tributos. E a gente tem no Brasil o Sistema Tributário Nacional, que também deve ser alvo de estudos por vocês, né? O Código Tributário Nacional, mais especificamente, vai nos ajudar a entender como funciona esse processo. Dá para dizer, né, de antemão, que o sistema tributário brasileiro é um dos mais complexos, né, do mundo, se não o mais complexo, dá para arriscar, inclusive. Por quê? Porque a gente tem legislações esparsas, né? A gente vai ter fontes de informação que são muito diversas, muitas peculiaridades, muitas distinções, e aí, como não há especificamente, né, uma regra para todo mundo, acaba virando aquela salada, né, aquela mistura, e onde se faz necessário justamente o uso da contabilidade num viés mais específico. E para a administração das entidades, a contabilidade gerencial também auxilia nesse processo. Então, por exemplo, quando a gente efetua ou vai efetuar a abertura de uma pessoa jurídica, a gente precisa executar o chamado planejamento tributário, né? Isso tem que ser previsto lá desde o plano de negócios. É o ideal, pelo menos, né? Caso não tenha ocorrido, que ele aconteça depois. Mas partindo da premissa que tudo ocorra dentro do papel, dentro de uma previsão ali, dentro de uma coisa organizada, a gente vai ter o planejamento tributário para escolher ali a melhor opção, aquela que mais se adequa à realidade da empresa, o trabalho que ela executa, para encaixar dentro dessas regrinhas. Isso é difícil de ser feito justamente por conta da complexidade que existe da legislação, né? Então, a gente não tem uma única lei que você abre e resolve todos os seus problemas ali. Inclusive, o próprio simples, o pessoal costuma comentar e brincar que já não é tão simples assim, ou nunca foi tão simples assim, porque a complexidade é grande também, né? Com muitas variáveis. Então, é só para vocês se fundamentarem e reconhecerem aí de forma genérica, né? Relembrarem esse conteúdo. Então, aqui, para a gente definir com clareza, tributo, segundo o CTN, o Código Tributário Nacional, é gênero, né? Então, é importante que a gente entenda dessa forma. É uma prestação pecuniária e ela é compulsória. Então, a gente paga em dinheiro, obrigatoriamente, mediante o que está instituído em lei, né? Diferentemente de uma multa, de algo que foi aplicado por não cumprimento de uma obrigação ou fugimento de alguma regra. Tá? E é cobrado mediante atividade administrativa justamente porque é necessário que haja um processo de coleta desse recurso e aquela entidade que faz a coleta desse recurso, né, aquela secretaria, vamos chamar assim, ela precisa estar vinculada a uma entidade em específico. Não é qualquer um que pode sair cobrando tributo sobre qualquer coisa. Então tem que estar em lei, tem que ser pago em dinheiro, tem que ser pago de forma obrigatória, caso ocorra o que a gente vai ver e chamar de fato gerador. Existem subdivisões que o direito tributário aprofunda e estuda, que vão caracterizar impostos, taxas e contribuições de melhoria, para separar. Então, tributo é gênero, imposto, que é o que a gente mais chama e conhece, é uma das espécies, né? E eu uso o exemplo da casa para tentar organizar o raciocínio e dizer que a casa, né, é o gênero, é o todo, é o conjunto, enquanto que cada um dos cômodos desta casa vai ter a sua particularidade. Então, são as espécies. A sala de estar é uma coisa, a cozinha tem a outra finalidade, etc. É mais ou menos essa a ideia. Então, imposto significa uma coisa, taxa significa outra, existem as contribuições de melhoria, contribuições para fiscais, né, que são as mais conhecidas, aí eu uso de exemplo Senac, Sebrae, Senai, etc. Empréstimos compulsórios também é possível, segundo a nossa Constituição. São mais pouco comuns por conta justamente da previsão legal, que é o estado de calamidade, de guerra, entre outras características. Então, o Código Tributário Nacional, ele define o imposto como o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente, né, de qualquer atividade estatal específica. O que significa isso? É o famoso ICMS, né, o famoso ISS que nós conhecemos tanto, o famoso IRPJ, entre outros que nós sabemos. Por quê? Porque eles independem da atividade do Estado. Existe a lei e a lei prevê que caso a empresa faça circulação de mercadoria, né, que lei que é essa? No caso aqui a gente vai ter o regulamento do Estado, do ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadoria, e lá ele vai fazer essa definição. Então o Estado ele não precisa se movimentar em nenhum sentido.
entende-se que, uma vez que você circulou mercadoria ou prestou serviço, a regra geral, né, excluindo-se aí as exceções, para a gente entender, é que você pague o tributo devido, e esse tributo vai vir na forma de imposto, nestes exemplos que nós estamos citando. Então, na prática, cada tributo ou cada imposto vai ter ali a sua característica. Mais especificamente no caso do imposto, a gente pode usar de exemplo o próprio IPTU, que é um dos impostos de competência dos municípios, né, sobre a propriedade, né, ou seja, a existência de um cadastro ali, o IPTU, ele dá como fato gerador a única e exclusiva propriedade. Se estiver usando, se não estiver usando, se estiver alugado, não interessa. A propriedade é o suficiente para você ter que pagar o imposto sobre a propriedade territorial urbana, né, desde que esteja em ambiente urbano. Então, é só um exemplo, assim, para a gente entender que o Estado ele não precisa fazer nada. Ele simplesmente registrou que aquele imóvel está em sua propriedade, então ele tem o direito de te cobrar. E você tem a obrigação de pagar aquele imposto. Porque no Brasil é entendido que propriedade, renda são fontes tributáveis, né? São fontes pelas quais o Estado poderia retirar uma parcela desse seu recurso ou cobrar algo de você, e especificamente aqui na forma de imposto. Tá? Então, o conceito de fato gerador é esse, né? É a existência de uma definição em lei que dê a característica geradora, o que cria a obrigação para nós contribuintes, pessoas físicas principalmente, pessoas jurídicas também, pagarem algo ao Estado naquela condição, porque ele devolve isso na forma de serviços, de bens, enfim. E aí entramos naquela discussão se isso é bem feito, se isso não é bem feito, que é o que a gestão pública estuda. Então, só para a gente contextualizar ainda, a diferença principal entre esses regimes tributários, de forma muito simplificada, né, é que antes da existência do chamado Simples Nacional, como nós conhecemos hoje, né, falamos de maneira mais popular, as empresas fazem a apuração individual de cada imposto. Né, e isso geralmente é feito pelo escritório de contabilidade. Né, dificilmente não, depende muito do porte, da realidade, da característica da gestão de cada empresa, né? Deixa eu me corrigir. Mas normalmente uma empresa de pequeno porte, por exemplo, ela vai precisar do auxílio do serviço da contabilidade. E para fazer isso, a contabilidade precisa de algumas informações, né? Ela vai ter que ter isso à sua disposição. Então, basicamente, antes do Simples Nacional, o que acontecia era que cada um tinha ali a sua forma de apurar e fazia isso justamente para todos os tributos, né? Respeitando aí a ideia de que cada um possui a sua legislação, o seu método, sua identificação, o seu fato gerador, etc. Com o Simples, o que aconteceu foi essa ideia, né, apesar de não ser especificamente isso, a ideia do imposto unificado, para justamente reunir esses principais impostos, simplificando, né, em termos genéricos aí, o trabalho burocrático que é feito para apuração. E aí separou-se, no caso do Simples, né, o comércio, a indústria e serviços também. Houveram algumas alterações recentes, aí 2018, fundamentalmente, que modificou a metodologia de cálculo, e isso também é objeto de estudo no futuro para a gente poder ir aplicando, associando a nossa realidade. Então, basicamente, os principais tributos e contribuições que as pessoas jurídicas vão pagar, né, numa forma rotineira, aqui estou dizendo de forma genérica, não que não existam outros, mas os principais e mais recorrentes vão ser o IRPJ, o Imposto de Renda à Pessoa Jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. O que é Seguridade? É a nossa aposentadoria, né? O Sistema de Seguridade Social é o nosso famoso INSS. A gente vai ter ainda o PIS e o PASEP, né, os programas de formação de patrimônio para iniciativa privada e para iniciativa pública, o PIS para iniciativa privada e o PASEP para a área pública. CPP, a contribuição previdenciária patronal, também chamado, né, vulgarmente aí de INSS patronal no nosso dia a dia, o próprio ICMS, o IPI e também o ISS. Esses últimos três, eles vão depender, né, da característica ou da atividade que é executada pela entidade, pela empresa. Então, se a empresa ela faz circulação de mercadorias, ela está sujeita ao ICMS. Se ela faz a produção industrializada, ela está sujeita ao IPI. E se ela faz a prestação de serviços, ela está sujeita ao ISS. Tem como ter os três? Tem. Né? Desde que ela comercialize, produza, comercialize e efetivamente também preste serviços de alguma forma. É pouco comum, né? Mas também pode acontecer. Não há nenhum impeditivo nesse sentido. É apenas para a gente se localizar. Então, esses 8, eles vão mais ou menos partir dessa premissa. Enquanto a gente tinha, ou tem, de certa forma, né, isso ainda acontece,
a apuração individual de cada um deles, então, IRPJ vai ser uma lei, a contribuição vai ser outra, a COFINS vai ser outra, PIS, CPP, ICMS, IPI, ISS, cada um vai ter a sua legislação. Né? No caso dos impostos estaduais, por exemplo, que é o ICMS aqui citando esse raciocínio, a gente separa, inclusive, e entende que cada estado, né, no sentido de unidade federativa, então Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, Amazonas, cada um deles vai ter a sua própria regra de ICMS. O que torna o sistema tão complexo é isso. Né? Enquanto a gente vai ter uma lei que aplica-se ali para todo o Brasil, no sentido de ser um imposto federal, a gente vai ter o IRPJ ou a CSLL, e para impostos estaduais ou para impostos municipais, o ISS, por exemplo, cada município tem o seu, apesar de se fundamentarem na Constituição e numa lei federal. Mas a atribuição do recolhimento, da forma de recolhimento, das características em específico, da alíquota que se aplica a cada natureza de serviço, depende de cada município. Então, uma empresa, por exemplo, que presta serviço aqui na nossa cidade e já presta serviço numa cidade vizinha, tem que observar e respeitar os dois códigos tributários ali dos dois municípios, né? Caso não haja, pelo menos a lei do ISS, a fim de entender a mecânica de cada um e ver se de fato os dois são iguais, se tem alguma semelhança. E o Simples, como eu dizia antes, ele veio justamente para juntar tudo isso. Né? Então, ele foi essa ideia de apuração conjunta, com base na receita bruta e uma metodologia em específico, né? Um cálculo em específico, que segue algumas etapas, algumas regras, que varia ainda, não é único para todo mundo, né? Varia de acordo com o segmento de atuação, pelas tabelas e tudo mais. Então, aqui é para a gente entender que a tributação no Brasil ela é parte muito influente, e a tributação ela é muito associada ao escritório de contabilidade, porque isso ocorre justamente pela complexidade do processo. Né? A empresa, de certa forma, como ela é obrigada a ter contabilidade, ela é obrigada a ter um escritório de contabilidade prestando esse serviço, um prestador individual, pode ser também, mas ela tem que ter um contador. E aí, nessa obrigatoriedade, entende-se que é de responsabilidade desse pessoal. O que é interessante para vocês pensarem do ponto de vista da administração? Não só o planejamento tributário, mas a execução desse planejamento tributário. Porque tudo isso vai resultar nessa forma de apuração, essa mecânica, o valor e etc., o prazo de vencimento, essas coisas elas vão depender justamente das decisões que são tomadas na administração. Né? Na nota fiscal que é emitida correta ou incorretamente, essas coisas acabam influenciando. Naquilo que você compra para utilizar vamos dizer aí que a gente chama de consumo, né? Na cozinha da empresa, ou na produção de um produto em específico. Então, tudo isso tem que ser caracterizado e isso vai tornando a sistemática um pouco mais complexa. Então, é interessante que haja esse diálogo e que ambas as partes consigam falar a mesma língua, né? Porque senão fica o contador se baseando na legislação e o administrador se baseando ali naquilo que ele precisa para resolver o seu problema, né? Como linha de frente, como parte pensante da organização que é a entidade, como aquele que precisa fazer com que a venda aconteça, não somente respeitar os critérios tributários ou respeitar a legislação em específico, mas fazer com que aquilo aconteça e aconteça bem feito, né? Para o cliente voltar sempre, para ter o resultado, para alcançar as metas que foram estabelecidas e etc. Então vejam que assim, a base vai vir justamente do escritório, também, né, se for possível, é sempre recomendado uma assessoria ou uma consultoria jurídica, por conta justamente dessa dificuldade que é entender essas mecânicas. Mas uma vez que o administrador está falando a mesma língua que o contador e vice-versa, né, e o próprio pessoal do jurídico, se houver a necessidade, se houver o interesse, também está fazendo parte desse processo, a gestão do negócio funciona muito melhor. Aí os resultados, por consequência, vão funcionar. Acontece que, às vezes, esses caminhos se distanciam, né, e aí, de um ponto de vista, o escritório só serve para apurar tributo, que foi de onde veio uma fama muito grande durante muito tempo, né, por conta justamente disso, porque só dava tempo de apurar tributo, digamos assim, não sobrava tempo para fazer a parte gerencial e ajudar a gestão. Hoje em dia, com uma parte mais digital, com uma mecânica, um sistema de informação, a gente consegue fazer esses processos mais rápidos, então sobra mais tempo para prestar essa consultoria, essa assessoria para a gestão do negócio. E aí o administrador tem que saber aproveitar isso, né? Tem que saber justamente dialogar nesse sentido. Seja pelo lucro real, presumido, arbitrado, ou até mesmo pelo Simples Nacional. De todas as formas, as empresas estarão sujeitas aos tributos como um todo, não só aos impostos, mas como impostos influenciam muito mais, né, impostos e contribuições, é interessante
que vocês saibam e se localizem. Há alguma dúvida até aqui? Antes de eu fazer o fechamento ali, a gente fala das operações. Não, professor, eu vou ter que pedir licença, que eu vou ter que sair, surgiu um compromisso, mas depois eu termino de assistir a aula, tá bem? Sem problema, fica à vontade. Obrigada. Alguma dúvida, Karen? Alguma consideração? Tranquilo? Não, tranquilo por enquanto. Já conhece essa parte? Tem familiaridade? Como é que tá? Já estudou sobre isso? Olha, pouca familiaridade, mas eu já tinha visto alguma coisa, assim, na faculdade, alguns cursos por fora. Tá dando para entender, então tá compreensível, né? Sim, sim. Beleza. Bom, aí só para fechar o raciocínio, outra coisa que a gente precisa lembrar e separar é que o Brasil ele tem essa característica de segregação das empresas, não só pela área de atuação, né, como a gente viu lá, comércio, indústria, serviços, que é geralmente a noção que a gente tem. Importante que reforçar, né, a gente vai ter como grande base aí o próprio Código Nacional de Atividade Econômica, tá? Então, é a partir do código que se estabelece se a empresa é serviço, se ela é comércio, a gente fala assim para simplificar o raciocínio. A gente vai ter também o porte da entidade, né, que é de acordo com aquilo que ela fatura. Né? Faturar significa ter receita, receita significa venda na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Então, quando a gente considera uma receita bruta anual, de acordo com esses portes, a gente consegue mais ou menos classificar. Né? E aí, nada impede, a ideia aqui é para a gente entender, que nada impede uma microempresa de optar pelo simples, pelo presumido ou pelo real. Por isso, planejamento tributário é uma matéria à parte, é um estudo mais específico, porque daí eu vou avaliar aquele caso em específico. Né? Mas considera-se, né, normalmente, uma microempresa aquela empresa que fatura anualmente de 80 até 360. Né? Essa classificação também é interessante comentar, que assim, ela não existe em específico de lei. Né? O Simples ele até tenta dar essa base e classificar. Só que a gente tem considerações em relação à classificação que é usada pelo próprio IBGE, pela Receita Federal, no caso do Simples. Né? Então, às vezes pode variar. O IBGE também considera, por exemplo, a quantidade de funcionários, né, de colaboradores. Então, às vezes, uma ou outra classificação não fecha exatamente. Mas o que nós conhecemos normalmente é que essas pequenas empresas, né, as micro e pequenas empresas, estão sujeitas ali ou podem optar ao Simples Nacional, desde que atinjam aí numa expectativa anual essa receita de até 4 milhões e 800 mil. Isso daria uma média de um faturamento bruto, né? O que significa bruto? Que não deduziu imposto, que não deduziu custo, que não deduziu despesa, até 400 mil. Seria imaginar aí que ela vendeu até 400 mil praticamente todos os meses, 12 meses por ano. Se um mês passa e outro mês diminui, o que vale, a regra geralmente que se utiliza, né, a ideia geral, é o conjunto total. Né? Então, no caso do Simples, é o faturamento anual. Então, independente, posso não faturar nada esse mês, não vender nada esse mês, mas mês que vem vender 35 mil, não tem problema nenhum. Desde que a receita anual ainda encaixe nesse patamar, eu estou considerado ali, de acordo com o regime que eu optei, continuo fazendo, a atividade continua e tudo mais. Inclusive, o próprio Simples, ele estabelece regras, né, de você poder extrapolar um pouquinho esse faturamento de 4.800, acho que 20%, salvo engano meu, não sei se mudou, mas subir ainda além disso, desses 4 milhões e 800, e continuar nesse regime no ano seguinte, por exemplo. Né? Essa opção, ela costuma ser anual, justamente para a Receita Federal, mais especificamente, poder acompanhar esse processo, fiscalizar as empresas, observar o recolhimento de tributos. Um detalhe interessante aqui de comentar é que, como a gente viu, por conta da legislação, né, de cada imposto ser uma em específico, a gente tem um problema, no caso do Brasil, que citando aí como exemplo, o caso do ICMS para as empresas do Simples, que antigamente, né, o Simples tinha o seu faturamento até 3 milhões e 600, depois subiu para 4.800, né, 4 milhões e 800 mil por ano. E aí o ICMS não acompanhou. Então, a empresa que fatura acima de 3.600, menos que 4.800, está no regime do Simples Nacional. Porém, como eu comentei para vocês anteriormente, o ICMS deveria ser apurado em conjunto, né? Uma coisa só, o Simples veio para isso. E aí, pelo fato de não ter acompanhado essa mudança, o ICMS precisa ser apurado à parte, com a legislação em específico,
vira aquela pequena confusão brasileira de tributos, né, de impostos, que é o que eu comentava anteriormente. Então, isso é só um exemplo. A gente tem uma característica aí muito complexa, muito delicada a ser observada. E aí, ainda nesse sentido, a gente pode aumentar esse faturamento, né? Aqui, deixa eu fazer uma correção só, que está 78 mil. Era para ser 78 milhões, né? Acima de 78 milhões. Aqui a divisão mensal, eu só peguei esse montante e dividi, né, até por 12 aí, para ter uma ideia de quanto que seria o faturamento, o volume de vendas de cada entidade. Então, uma empresa de pequeno porte passa para uma empresa de médio porte, quando ela passa a faturar, né, ou a vender acima de 4.800, e ela fica, portanto, obrigada, né, a sair do Simples Nacional e a passar ao lucro presumido ou ao lucro real. E é importante a gente destacar que uma empresa aqui, uma microempresa, ela tem que ter contabilidade, tá? A única exceção no Brasil é a regra ao pequeno empresário, que é o que o Código Civil estabelece e o que nós entendemos, né, que é um consenso comum, que é o próprio MEI. Mas ele está, inclusive, dentro do Simples Nacional. Então, o MEI é a única exceção aí, de empresa, digamos assim, para simplificar o raciocínio, que não precisaria apresentar contabilidade, mas ainda assim tem que fazer a declaração, né? Então, veja que parece que tenta ajudar, parece que tenta, né, organizar, mas infelizmente o Brasil ele não avança tão rápido quanto a gente gostaria. E aí, para fiscalizar, mesmo que pagando aquela guia, se você não declara, por exemplo, e às vezes aí o próprio MEI ele fala, poxa, mas eu não sei, então tem que contratar um contador, tem que pedir ajuda para alguém, né? Felizmente a gente tem entidades como o Sebrae ou outras que vão contribuir, né, às vezes orientando, tentando ajudar da forma possível, com cursos e etc., para fazer com que essas pessoas ainda consigam, né, declarar, fazer tudo certinho. Então, às vezes, até existe esse interesse, mas, infelizmente, o governo ele não facilita muito o processo, né? E aí a gente vai ter as empresas de grande porte que ficam obrigadas, né? Existem algumas exceções também da legislação aqui, só para comentar e não esquecer, né, que isso não é genérico, infelizmente. Então, existem casos de tipos de empresas que são obrigadas, por exemplo, a optarem especificamente pelo lucro real, por conta da natureza da atividade. E aí, cada um desses regimes, como eu comentei, eles têm a sua particularidade, eles têm as suas definições, a sua metodologia de cálculo, inclusive, e isso precisa ser observado com muita cautela, tá? Então, esse primeiro raciocínio foi para contextualizar e percebermos que, assim, se a gente for aplicar esses aspectos da tributação, fica muito mais complexo, mas não tem como fugir, né? Uma vez aberto aí o CNPJ, uma vez a atividade da empresa se inicia, entende-se que a pessoa jurídica, por possuir justamente personalidade, fica então responsável, né? Assume o dever de pagar os seus tributos de forma geral, seus impostos, suas taxas, suas contribuições e o que quer que ocorra, né? Inclusive com a possibilidade de aplicações de multa e etc., que é o que a gente vê no dia a dia, né? E aí o próprio MEI também fica sujeito a essa característica, com a exceção de ter ou não ter que manter a contabilidade. Bom, além dos regimes, aqui eu não coloquei, tá, a parte tributária, então era só para contextualizar, para a gente analisar e visualizar mais ou menos como funciona. E quando a gente fala de operações contábeis, né, as operações rotineiras, o que que a gente tem? A gente tem a criação da empresa, a gente tem a compra e venda de mercadoria, ou a prestação de serviço, ou a fabricação, né, e venda desses produtos na forma de indústria. Então, esse era o conceito que eu queria que a gente associasse. E aí, uma vez que a gente caracterizou essa atividade que é executada pela empresa, a gente parte de alguns princípios para daí, depois, lá na frente, discutir a parte tributária. No meio do caminho, a gente vai ter as operações contábeis, que é essa escrituração. Aquilo que a gente viu lá no início e vem comentando desde sempre, para entendermos, né? Quando eu quero ilustrar a situação econômica da entidade, eu vou ter que fazer o meu livro diário, razão, balancete, ARE, demonstração do resultado. Aí eu estou sabendo, estou entendendo, estou compreendendo qual é a situação econômica, se melhorou, se piorou. Depois, ou junto, melhor dizendo, eu faço também o meu balanço patrimonial, para entender se o patrimônio está crescendo, se o patrimônio está diminuindo, se ele está melhorando ou piorando de acordo com a minha interpretação. Então, a escrituração é uma coisa que não dá para fugir. E o que eu vejo é que existe ali uma ausência, né, uma distância entre a contabilidade e a administração também nesse processo. Por isso que eu sempre trago esses exercícios. De uma forma simples, a gente treina e quando vê lá a execução real, o máximo que vai acontecer
é perceber que aquilo está sistematizado diferente, está organizado ou apresentado de uma forma diferente, que não numa planilha de Excel, porque é um sistema que faz, mas a lógica por detrás do processo é a mesma, tá? Então, esse é o primeiro exercício, que é o exemplo, né? E eu chamo de exercício, mas a gente pode entender como exemplo, que eu vou demonstrar para vocês para a gente relembrar esses conceitos do débito e crédito e principalmente focar na apuração do resultado. Porque a ideia dessa disciplina é que vocês sejam capazes, por exemplo, de receber um balanço patrimonial, uma DRE, ler aquela informação, interpretar aquela informação e tomar uma decisão. E normalmente isso ocorre por meio da análise. E a análise depende da característica do negócio, da sua visão, né, da sua capacidade interpretativa. E para interpretar um balanço e uma DRE não tem como se você não conhece a linguagem contábil ou a aplicação do débito e crédito, o método das partidas dobradas. Então vamos lá ver rapidinho aqui, observar pelo menos o diário razão, para a gente não se estender muito nessa aula e conseguir compreender e absorver com mais tranquilidade. A gente vai ter as operações, que é aquilo que acontece no dia a dia da empresa. Então, eu vou criar ela, a gente vai formalizar um capital, né, um capital dos sócios, e depois a gente compra um veículo, compra a mercadoria, vende a mercadoria e fecha o mês. Para mais ou menos ter uma ideia do que seria uma rotina dentro da contabilidade, com exceção aqui da folha de pagamento e da apuração de tributos. Né? Então, essa seria a lógica por detrás. Aí, se você aprende com essas operações básicas, fazer lançamento de imposto ou entender quanto que vai ser o imposto, já fica muito mais fácil. E aí, posteriormente, então, a gente apresenta essas informações na forma de livro diário, razão, balanço e DRE. E, eventualmente, será necessário também a própria DFC, que é uma análise específica do caixa. Aqui não vai pesar tanto, porque a gente está fazendo poucas operações, né? Então, integraliza o capital, compra o veículo, compra a mercadoria, vende a mercadoria. O livro diário, como eu já expliquei anteriormente, ele nada mais é do que a resolução pelo débito e crédito. Então, a ideia do débito e crédito é explicar a origem e o destino do recurso. E aí você precisa associar, né, cada uma dessas operações dessa forma. Então, no primeiro raciocínio, o que a gente vai ter? Uma origem sempre e um destino. E é interessante que se entenda que se eu tenho uma origem num montante em específico, ou seja, saiu dinheiro de algum lugar e aquele dinheiro saiu no valor de, aqui nesse exemplo, 200 mil. Esses 200 mil precisam chegar no seu destino, né, para onde eles foram aplicados de certa maneira, na mesma forma, no mesmo montante, mais especificamente. Por isso que a gente costuma dizer que débito e crédito precisam ter iguais valores. Tá? Então, todo débito tem um crédito, todo crédito tem um débito. E na lógica, se o crédito, a origem é de 200 mil, saiu 200 mil de algum lugar, esses 200 tem que chegar em outro lugar, ainda que se separe no meio do caminho, mas a soma daquilo tem que dar 200 mil. Né? Se eu tiver vários destinos, eu tenho vários débitos, mas a origem pode ser uma só. Por exemplo, eu saio com 50 reais de casa na minha carteira, passo no mercado e gasto 10. Aquele foi o primeiro destino. Do mercado, eu vou lá e abasteço, mais 20 reais. Outro destino. Eu não posso ficar, aí eu tenho que explicar quanto sobrou ou gastar um restante. Enfim, todo o crédito, toda a origem, se eu sair com 50 reais, no final do dia eu vou fechar as contas e a informação tem que bater. Ou me sobrou um montante na mão, ou aquele dinheiro foi gasto em alguma coisa, aplicado em outra coisa, enfim. O raciocínio do débito e crédito é só isso. Né? E a gente usa essa linguagem porque ela é justamente padronizada. Então, aqui exemplificando, a gente vai ter, olha só, uma sociedade empresária foi formada por dois amigos sob o nome de Aquário Comércio de Camisetas. Então, aqui a gente tem já uma pré-definição na condição de limitada, né, para separar o patrimônio da pessoa jurídica do patrimônio da pessoa física. E aí é basicamente direito empresarial, né, as classificações que se tem de acordo com a natureza jurídica de cada entidade, o tipo de sociedade e tudo mais. Então, eu estou usando dois amigos, né, para contextualizar, e no contrato social a gente tem uma definição do objeto, que seria, por exemplo, o comércio, e ainda, né, o capital social, que é a criação daquele patrimônio. Então, quando a gente fala que houve a integralização do capital social por meio de depósito bancário em conta única dos sócios no valor de 100 mil cada, a gente está dizendo o quê? Numa linguagem mais específica, aí, ou menos específica, aliás, uma linguagem mais clara. A gente está dizendo, foi criada uma entidade. Essa entidade tem o seu próprio patrimônio. Uma vez que eu crio uma empresa, o patrimônio da pessoa física e da jurídica são coisas diferentes. O meu dinheiro, pessoa física, e o dinheiro da minha empresa são coisas diferentes. O carro que está no meu nome é uma coisa, o carro que está no nome da empresa é outra. Então, entendendo esse conceito, você aplica essa lógica
para todas as operações. E a contabilidade, é importante explicar isso, normalmente ela cuida do patrimônio da pessoa jurídica, apenas da empresa. Às vezes os sócios até querem algumas outras coisas, um auxílio, uma orientação, e até aí tudo bem, mas especificamente a função da contabilidade é o objeto patrimonial, e esse patrimônio normalmente ele é pertencente a uma pessoa jurídica. Em algumas exceções, como o caso de produtor rural ou outras situações específicas, mas normalmente é pessoa jurídica. Esse patrimônio ele vai depender justamente desse capital social, que é o dinheiro que deu origem, né? O dinheiro ou bem que deu origem àquela atividade que vai ser exercida. Aqui a gente faz na forma de dinheiro porque ela geralmente é a mais fácil. Então, eu vou explicar isso e vou ter que dizer, olha, para criar esse patrimônio, esse dinheiro veio de algum lugar, né? Eu não fabriquei ele do nada. Por isso que a gente diz ou registra a operação desta forma, né? Como crédito. Então, quando eu escrevo isso aqui, eu estou explicando e escrevendo, né, literalmente registrando esta informação. A origem foi 200 mil, apareceram 200 mil. Por que 200? São 2 sócios, cada um depositou 100 mil reais. E onde é que isso foi aplicado? No meu banco, no meu débito. Então, quando eu escrevo crédito ou a letra C, que aqui seria a mesma coisa que escrever desta forma, né, a gente só resume, que estou crédito, capital social, o que significa? Capital dos sócios, dinheiro dos sócios. 200 mil é a mesma coisa que dizer que ele foi a origem da operação. E quando eu escrevo o D, né, ou mais especificamente débito banco, eu estou dizendo este foi o destino para esta origem. E quando eu faço essas duas pontas, eu estou completando a informação. Então eu estou dizendo, olha, o dinheiro dos sócios foi depositado no banco. Isto aconteceu com que propósito, com que objetivo? De integralizar, ou seja, de cumprir a promessa de criação dessa empresa. Quando eles fazem o contrato social, existe a promessa e essa promessa precisa ser cumprida na forma de bens, na forma de dinheiro, do que for estabelecido ali. Então, os dois fizeram o depósito e criaram a entidade. A partir de agora, esses 100 mil de cada um transformam-se em 200 mil e esses 200 mil pertencem à pessoa jurídica, não mais às pessoas físicas. A pessoa jurídica, nessa perspectiva, tem uma dívida para com os sócios. Um dia ela vai devolver esse recurso, ela vai devolver o lucro, ela vai fazer algo nesse sentido, né? Mas ela, nesse momento, tem o seu próprio dinheiro, a sua própria vida, a sua própria personalidade, a partir daqui do ponto de vista contábil. Ok? A partir daí, a gente vai ter as operações mais rotineiras, que é a compra de um veículo, a compra de uma infraestrutura, né, o chamado imobilizado, são as coisas mais comuns, porque a empresa precisa de uma estrutura para trabalhar, né? Muito dificilmente ela consegue fazer a sua atividade sem qualquer tipo de estrutura. Pode ser só uma mesa, uma cadeira e um computador, mas precisa ter pelo menos aquilo. E se aquilo pertence ao patrimônio da pessoa jurídica, foi comprado com aquele dinheiro, precisa ser registrado pela contabilidade, porque ela vai seguir os seus critérios e as suas regras de acordo. Então, no dia 10, seguindo ali o mesmo mês, imaginando, né, uma sequência de eventos, a gente vai ter uma compra de veículo no valor de 20 mil reais à vista. Eu coloco sempre o à vista, prazo, que é para a gente se localizar nos tipos de operação, tá? Então, o à vista significa que o dinheiro saiu imediatamente, né, que aquela compra ocorreu instantaneamente. Então, aí eu faço o seguinte raciocínio. Para resolver o dilema do débito e crédito, mais uma vez eu preciso pensar. Olha, a operação foi uma compra de veículo por parte da empresa. Então, de onde saiu o dinheiro que ela usou para comprar esse veículo? Esse dinheiro, por óbvio, saiu da minha conta bancária. Então, de novo, quando eu escrevo crédito, o hífen ali é só para organizar, né, tracinho, para destacar a conta, né? Eu estou dizendo aqui, então, crédito, banco, significa dizer o banco foi a minha origem da operação, é de lá que saiu. E quando eu faço um débito, né, pode só deixar o D, não precisa colocar o débito por extenso, mas é para a gente entender. Eu estou dizendo, olha, esses 20 mil saíram do banco e transformaram-se, ou seja, o destino desse montante foi justamente um veículo. Ponto. Isso é o livro diário, é o registro das próprias operações que acontecem na entidade e são operações que modificam. Então, quais são as mais comuns? A compra de um veículo, a compra de imobilizado, que são a infraestrutura da entidade, o investimento ali em bens intangíveis. Ela comprou um computador, esse computador instalou um sistema. Esse sistema ele é pago mediante uma mensalidade ou manualidade, etc. Aquilo também é registrado pela contabilidade, tanto a compra do computador
quanto é a energia que você vai gastar para ligar ele, a internet que você vai usar para fazer a atividade, o sistema que você está usando para emitir uma nota fiscal. Tudo isso é levado em conta e é considerado pela contabilidade como parte do patrimônio da entidade. Então, a gente vai ter conjunto de bens e direitos, obrigações e, por consequência, também receitas e despesas que vão acontecer no dia a dia. Tá? Então, o débito e crédito nada mais é do que isso. Né? A gente deixa assim de forma simplificada, porque é para justamente acelerar o processo, né? Para explicar de onde veio, para onde foi, lendo a informação numa linguagem mais direta. Então, na terceira operação, no dia 15, a gente vai ter a compra de mercadorias e depois a gente vai ter a venda. Na compra, eu considero de novo uma origem para explicar de onde que saiu aquele dinheiro. E aí, se ela aconteceu à vista, que é o detalhe importante, eu vou lá e falo, então, saiu da minha conta bancária. De novo, crédito, banco, débito, agora estoque. É muito comum que vocês vejam também a expressão estoque de mercadorias, né? Ou variáveis disso, mercadorias para revenda e etc. Aqui, para efeitos de análise, de interpretação, de introdução, a gente não precisa se adequar tanto assim. Tá? Mas quando você está falando, por exemplo, de uma empresa que faz um processo produtivo e separa o estoque por etapas, né? Estoque inacabado, estoque em produção, estoque acabado, é preciso um controle mais rigoroso. Então, vai depender justamente dessa realidade da empresa e a contabilidade se molda para atender essa necessidade da informação. Então, aqui eu só estou dizendo que eu fiz a compra, né, mediante a saída de recursos. Fui lá no banco, saquei 10 mil, ou passei o cartão no débito, né, comprei à vista, ponto. Então, nesse momento, fiz uma compra, uma operação que foi realizada nessa condição. E na venda, eu vou seguir o mesmo raciocínio, mas aí surge o primeiro elemento que normalmente acaba precisando ali de mais atenção, né, de mais dedicação para a gente aprender. Então, o que é a venda de uma mercadoria mais especificamente? A operação contábil da venda. Você atende o seu cliente, combina um preço, e em troca desse preço, você vai definir uma forma de pagamento, e em troca, né, dessa operação que está sendo realizada, o seu cliente te dá o dinheiro para receber uma mercadoria. Este é o raciocínio. Haverá ali, portanto, a ideia, né, a condição de circulação de mercadoria. Aí você já lembra que vai ter imposto. Então, vai ter ICMS, porque o ICMS incide sobre a circulação de mercadorias e serviços em específico. Nessa situação, aqui não tem o imposto ainda, porque a gente vai entender a operação por detrás primeiro, né, para começar pelo básico. Então, o que eu tenho que considerar? Que eu vou receber dinheiro e que eu vou entregar mercadoria. Então, eu preciso registrar os dois elementos, ou as duas etapas da mesma operação. Por isso que eu costumo separar esses lançamentos, né? Poderia ser feito tudo junto, poderia ser feito de outras formas também, mas em resumo, a essência do lançamento da informação contábil é essa. E é a operação mais comum, a compra de estoque e a venda de estoque. Né? A prestação de serviço, a produção e venda daquele produto produzido, industrializado mais especificamente. Então, é o mais corriqueiro nas empresas brasileiras. A gente vai ter, então, a primeira etapa, que eu chamo aqui de receita com venda, porque receita da perspectiva brasileira, tributária, contábil, administrativa, vai ser o quê? Aquele recurso que ingressa, que entra para a entidade, que chega para a empresa, e este recurso, parte dele, normalmente pertence ao governo. Como que pertence ao governo? Na forma de tributo. Tributo sobre a renda. Tributo sobre aquilo que você está ganhando ao executar a sua operação. Né? É claro que não vai tributar aqui diretamente dessa forma, tem várias regras, mas a ideia, em essência, vai ser isso. E aí você precisa entender que isso afeta diretamente o conjunto de contas a pagar, todo o elemento de gestão da empresa, né? Você vai ter que pagar algo para o governo. É como se a cada operação que você realiza, ele está de olho, justamente por estar de olho e te oferecer condições para realizar isso, porque né, sem CNPJ você não é uma empresa, e para ter CNPJ você pede ao governo. Sem ali um alvará de funcionamento, você não pode trabalhar. Para ter um alvará de funcionamento, você pede ao governo. Então, de certa forma, ele está envolvido em todas essas partes. E na venda não seria diferente. Então, você vai lá e emite uma nota fiscal, e essa nota fiscal vai resultar no que a gente chama de receita. Essa receita vai ser registrada pela contabilidade da seguinte forma. A origem, ou seja, a entrada de recursos está acontecendo na forma de uma venda de mercadoria. Então, o fato disso vir em dinheiro faz com que eu chame de receita com venda de mercadoria. E onde é que esse dinheiro vai ser guardado na perspectiva patrimonial, né? Na perspectiva de patrimônio da entidade? Na minha conta bancária.
Então, o meu consumidor vai lá e faz o Pix, ou ele me passa o cartão ali de crédito, e a operadora do cartão vai depositar esse dinheiro na minha conta, vai deixar disponível lá, o que quer que aconteça. Aqui foi uma venda à vista, então entende que esse dinheiro já está na conta bancária. Isso acontece simultaneamente. E aí eu faço o registro pensando da mesma forma. Origem, destino. Destino aqui significa dizer, olha, o recurso entrou na empresa. Ele entrou, mas ele ficou solto, largado no chão, voando? Não, ele foi depositado na conta bancária, né? Ou guardado no cofre, guardado no caixa, o que quer que aconteça. Este é o raciocínio sempre. E a segunda etapa, que eu chamo aqui de baixa do estoque, lançamento 5, nada mais é do que dizer que houve a saída de mercadoria. Por quê? Porque antes eu tinha comprado, então aqui eu registrei a compra de 10 mil reais. E aí a gente observa aqui que eu fiz a venda de mercadoria, né, de toda a minha mercadoria, ou seja, tudo que eu tinha em estoque foi feito naquela venda, saiu, né, e foi à vista também. Então, a operação ainda é a mesma, e aí eu considero que houve uma saída, né, a origem deste recurso, neste caso aqui, é a saída do meu estoque. Então, olha só, antes eu debitei o estoque, quer dizer, eu aumentei ele, eu disse que eu comprei, agora é meu, eu tenho 10 mil em estoque, e agora eu estou dizendo, saiu esses 10 mil, eu não tenho mais. É o inverso. Né? Ele foi a origem deste caso, dessa parte da operação, justamente por isso. E aí faz-se um registro, assim como se registram as receitas, se registram as despesas, a fim de que apurar resultado. Eu tenho a entrada de recurso, eu tenho a saída de recurso. Se saiu 10 mil de estoque, aquilo custou algo para mim, que é justamente o valor que eu paguei antes, nesse exemplo aqui. Né? Eu tive um custo da mercadoria vendida. Eu vendi ela, mas ela não apareceu flutuando na minha empresa. Eu tive que ir lá no fornecedor, comprar primeiro. Eu gastei 10 mil para depois receber o montante aqui, que seria os 25. Então, essa é a ideia, né, do CMV, usando de exemplo aqui, da despesa com mercadoria vendida, que a gente usa a expressão do custo, né? Custo da mercadoria vendida. Então, a gente chama ele de destino por isso, para fins de registro. Para dizer, olha, a mercadoria saiu, e a saída daquela mercadoria é a mesma coisa da anotação que eu estou fazendo aqui, né, de custo que eu tive. Porque foi feita uma venda, mas para executar aquela venda, né, para receber 25 mil, eu tive que gastar 10 mil reais antes. Então, a ideia, em essência, é mais ou menos essa. E ainda continua débito e crédito do mesmo jeito. Aí acabam as operações do livro diário mais especificamente, ou melhor, as operações do mês, e no livro diário a gente precisa fazer um fechamento. Porque a contabilidade ela vai ter o seguinte princípio: a ideia de que se existem bens tangíveis, eu tenho desgaste natural ocasionado pelo tempo ou pelo uso, comumente conhecido como depreciação. Né? E aí, para calcular a depreciação, eu tenho uma metodologia. Se eu tenho bens intangíveis, eu uso a amortização. Se eu tenho bens físicos, mais especificamente terras e outros afins, né, minério, etc., eu uso a exaustão. São metodologias que ajudam a gente a mensurar, dar valor aos bens materiais e imateriais também, né, mais especificamente. Então, aqui no caso do veículo, eu entendo que houve um desgaste, esse desgaste precisa ser registrado pela empresa, chamado de depreciação. Então, a gente vai ter um lançamento, né, a chamada origem vai ser justamente crédito, mais uma vez, que é a depreciação, leia-se desgaste acumulado do veículo. É uma forma de registrar e falar assim, olha, esse veículo todo mês que passa eu vou usando ele e ele vai se desgastando. Com esse desgaste natural ocasionado ali pelo uso ou pelo próprio tempo, o passar dos anos, um computador, por exemplo, se torna obsoleto. Uma tecnologia se torna obsoleta. Então eu preciso tomar esse cuidado para que, quando se tornarem obsoletas, não fique, né, de certa forma, sem a oportunidade de repor esse patrimônio. E aí a ideia da depreciação é justamente conseguir atender à reposição desse bem. Então, uma vez que ele está todo desgastado, em tese não teria mais valor, eu vou conseguir repor este bem ao longo do tempo. É como se eu fizesse uma poupança forçada. E eu vou registrando isso como um gasto que eu tenho, um gasto na forma de despesa, tá? Então, a despesa com depreciação é o destino, porque, de novo, eu estou registrando, né? Graças à depreciação acumulada ou aquilo que acumula do veículo, o desgaste que ele vai tendo todo mês, eu vou registrando também essa despesa. É como se eu pegasse ali do meu dinheiro e fosse fazendo uma poupancinha para no final desse tempo, da chamada vida útil do bem, eu consiga
atender a reposição de um veículo no mesmo montante, nesses mesmos 20 mil. Então, aqui o raciocínio da depreciação vai depender de uma memória de cálculo, né, que aí eu costumo simplificar também esse raciocínio. Eu preciso levar em conta o valor do bem, a sua vida útil e entender a minha depreciação ou desgaste natural. Como é que a gente raciocina, como é que a gente calcula e chega nesses montantes de acordo? Primeiro detalhe, vida útil é pré-definida, ou pelo menos há um consenso, e a Receita Federal estabelece lá uma tabela que nos ajuda a entender melhor. Então, um veículo que eu falo aqui seria um veículo para transporte de mercadoria. Isso é uma caracterização. Um veículo de transporte de pessoas tem outra caracterização. Então, podem, inclusive, ter vidas úteis diferentes, né? E neste caso aqui, a gente está considerando o valor do bem, aqueles 20 mil que a gente pagou, e a partir desses 20 mil, a gente vai levar em conta também a sua vida útil, que foi colocada ali de 5 anos. Ok. A partir desse raciocínio, eu divido um pelo outro. Tá? Para máquinas, equipamentos, costuma-se trabalhar com percentuais. Mas aí o raciocínio ele acaba ficando um pouco mais complexo, requer um pouco mais de atenção. Não tem problema. Aqui eu estou dizendo que eu vou ter uma depreciação, e essa depreciação, por conta da vida útil ser anual, é de 4 mil todos os anos. Eu posso aplicar o mesmo raciocínio, como eu estou fazendo um registro mensal, e entender que essa vida útil de 5 anos é a mesma coisa que 60 meses. Então, 5 vezes 12, 12 meses, 5 anos vezes 12 meses, 60 meses. E aí eu tenho uma depreciação mensal. É a mesma informação. Né? O raciocínio é, se eu guardar R$ 333,33, né, arredondando-se aí, por 60 meses, eu vou ter 20 mil. Então, quando ele estiver completamente desgastado, que seria mais ou menos em 5 anos, eu vou conseguir comprar outro veículo por 20 mil e repor aquele bem patrimonial que eu tinha. Não fazendo com que a empresa fique lá com uma frota de veículos, de infraestrutura desgastada. Né? Ocorre na prática, é muito difícil, mas a ideia da depreciação em origem, em essência, é essa. A depreciação anual é a mesma lógica. Se eu guardar 4 mil por ano, durante 5 anos, eu vou ter, portanto, 20 mil reais para repor aquele bem. O guardar que eu me refiro é literalmente fazer uma poupancinha, um caixa separado e ir guardando aquele montante, né? Geralmente o pessoal registra a despesa, mas acaba usufruindo desse dinheiro no dia a dia e não deixa separado ou guardado. Então, aqui no caso, de novo, destino, origem, só para explicar, e é assim que a gente chegou nos 333. Partindo do pressuposto de que a vida útil é de 5 anos, como está aqui, né? E, neste caso, a gente não quer a depreciação anual, a gente quer a depreciação mensal. Então, a única diferença dos dois seria isso. Aqui eu quero a mensal. Então, eu considero e registro o valor em específico. E aí, no fechamento do mês, após a despesa com depreciação, caso tenha feito a compra de um veículo, isso é importante lembrar, se eu não tenho imobilizado, bens tangíveis, eu não tenho, portanto, depreciação alguma. Eu faço a apuração do resultado do exercício, tá? Então, aqui eu preciso considerar 2 elementos, receita e despesa, que também é uma parte um pouco complexa, mas com o tempo a gente vai dominando. O que são esses elementos? É todos aqueles ingressos de recursos, são todos aqueles, né, que a gente chamou de receita. Então, eu não fiz uma venda, não entrou dinheiro para a empresa por conta dessa venda, a gente usou essa expressão receita com venda justamente para lembrar dela lá no futuro. Então, considera-se aí a receita como uma entrada de recurso. E a gente teve também algumas despesas. Neste caso aqui, o CMV, que foi o que a gente gastou para poder fazer aquela venda acontecer, e a própria despesa com depreciação. Então, nestes elementos, a gente leva em conta a apuração do resultado do mês, né? Aqui deixa eu botar 31, para fazer como se estivesse fechando o mês mesmo. Eu tive receitas de 25 mil, despesas ao total aí de 10.333, que eu estou somando as duas. Cada uma dessas eu vou jogar na mesma conta, né? Eu não vou falar hoje do razonete, a gente fala na próxima aula, mas eu estou jogando tudo para um lugar só, para efetivamente fazer um cálculo em específico, que nada mais é do que 25 mil, que é a minha receita, menos aquilo que eu gastei, a minha despesa. Neste caso aqui, eu vou chegar a um resultado em específico, chamado de lucro. Por quê? Porque eu ganhei 25, gastei 10.300. E uns quebradinhos aí. Sobrou, portanto, 14 mil reais. A diferença entre os dois ou é lucro ou é prejuízo.
E isso, do ponto de vista da perspectiva contábil, precisa ser acompanhada pelo administrador. Por quê? Porque o lucro ele se acumula, ele precisa ter um destino, ele precisa ser avaliado, se ele vai ser distribuído, se ele remete ao sócio, se ele vai ser reinvestido, e uma série de outras decisões. Então, a contabilidade ela vai parar por aqui, e aqui é preciso que o administrador tome uma decisão já, para entender, inclusive, e observar que, olha, se o seu lucro foi de 14 mil, eu preciso observar suas operações. Se o objetivo era ganhar 20 mil, aí automaticamente você não está alcançando as metas, né? Ou outra informação que decorra dessa interpretação. Uma vez terminado este processo da apuração de resultado e eventuais circunstâncias registradas, a gente passaria para o livro razão e efetivamente para a demonstração contábil, né? Para a consideração ali em relação à elaboração da demonstração contábil. Aqui eu já deixei na estrutura de análise, né, que é para a gente poder se localizar depois, que é esse AV aqui, e lembrar mais ou menos do formato, né, do balanço patrimonial. Conjunto de bens e direitos igual ao conjunto de obrigações. Sejam obrigações com terceiros, na forma de curto ou longo prazo, circulante, não circulante, ou obrigações com sócios na forma de patrimônio líquido, né, aquilo que sobra. Tá? Então, e a DRE também seguindo o mesmo raciocínio, ela inclusive repete ou reprisa essas informações a fim de que a gente possa ter um controle. Então, eu tive uma receita, que é o meu faturamento, né, bruto de 25 mil, eu tive um custo de mercadoria vendida, eu tive que gastar antes, né? Então eu considero ele, sobrou 15. Desses 15, eu ainda tenho mais um gasto, que é o desgaste natural do meu veículo, menos 333. Sobra, portanto, 14 mil reais no nosso raciocínio neste exercício. Isso é chamado de resultado líquido. E daqui decorrem alguns tributos, né? Então eu vou ter tributo na minha receita, eu vou ter tributo no meu resultado. Por isso que a contabilidade é tão importante, para acompanhar esse processo, para avaliar, para perceber e registrar. Aqui o livro razão ele vai nada mais, nada menos do que separar aquelas informações anteriores. Então, a gente, enquanto aqui faz-se um lançamento de débito e crédito, débito banco, crédito capital social, aqui eu separo débito, especificamente banco, né? Aqui, deixa eu marcar. E o mesmo lançamento é feito no crédito, do capital social, como se cada um deles fosse uma coisa separada, né? No fim, tudo volta a ficar junto no balanço, mas aqui a gente separa justamente para um controle. Então, é importante entender do razonete só, que a gente vai ter aqui débitos deste lado, tá? Do lado esquerdo, e créditos do lado direito. Então, é mais ou menos esse o raciocínio. Se eu tenho esse entendimento, também fica mais fácil perceber os razonetes. É possível, né, seria perfeitamente possível que eu fizesse algo nesse sentido, que às vezes os sistemas usam essa expressão. Eu vou ter a conta, que vai ser o meu banco, por exemplo, e eu vou ter uma movimentação. Então, eu vou ter um saldo anterior, né, aqui no nosso caso é zero, porque não existia empresa. Aí eu vou ter uma movimentação a débito, uma movimentação a crédito e um saldo final. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que um razonete, mais conhecido e mais chamado também de balancete. Então, aí no nosso raciocínio, eu poderia efetivamente aplicar essa mesma mecânica. Saldo anterior zero, eu tive uma movimentação de 200 mil ali, né, a débito. Como a gente não raciocinou mais nada, né? Se eu fizer a apuração, eu vou chegar ao mesmo raciocínio. Entraram 200 mais 25, saíram 20 e depois 10. Então, seria mais ou menos esse raciocínio. 225 mil menos 30 mil. Saldo final sendo a diferença entre um e outro, partindo de um conceito contábil mais específico. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Caso vocês vejam nessa forma horizontal, é a mesma informação sendo apresentada de um jeito diferente só, né? E aí não há dificuldade. Uma vez que você entende esse raciocínio, aqui eu estou dizendo, né, especificamente na conta bancária, que houve uma entrada de recurso e que houve uma saída e que, portanto, desse princípio, que o saldo inicial era zero, sobraram neste montante, nesse momento, 195 mil. Estoque, aí capital social, veículo, cada uma das contas a gente poderia apresentar assim. Eu só prefiro e acho mais didático que seja apresentado nessa forma de razonete, né? E aí, uma vez que você vai treinando, se familiarizando, vai chegar uma hora que a apuração do balanço, apesar de não fazer isso no seu dia a dia, o balanço patrimonial já não vai mais ser uma dificuldade, porque aí você vai ler ativo, você vai saber que é o conjunto de bens e direitos, e já vai fazer a leitura aqui separando os grupos, entendendo o que significa cada nomenclatura.
a mesma coisa para a DRE, tá bom? Então, para não estender muito mais do que eu já estendi hoje, né? Espero que tenha começado a iluminar aí algum raciocínio, né, que tenha contribuído de alguma forma. E nas aulas futuras, então amanhã especificamente, eu vou ver se eu adianto já para hoje, se não der no máximo amanhã eu já posto também a continuação, a resolução, esse passo a passo, para que vocês comecem a treinar o quanto antes com exercícios de fixação, como a gente treinou um pouquinho na primeira unidade, né? Que é sempre bem curtinho, mas pelo menos praticar para ir associando o conhecimento, tá beleza? Então, deixa eu... Alguma consideração, Karen, antes de eu parar de gravar aqui? Interromper? Não, professor, tranquilo por enquanto. Tá. Aqui, ok.